Bom dia. Iniciando uma semana, né? Uma semana aí de feriado, semana aí de carnaval, hoje segunda-feira. Vamos também iniciar um tema bem íntimo, né? E eu acredito que vai ser um tema muito profundo também, porque muitas vezes a gente não atenta para esses cuidados, que é o seguinte, o tema da semana é cultivando o auto-amor e o autoacolhimento. E hoje, em específico, a gente vai falar sobre refúgio interior. A nossa ministrante é a Amanda Lima, e é com você, Amanda. Amém. Que Deus esteja presente aqui nesse momento devocional. Tenho certeza que todos os dias Ele está. Mas hoje eu quero que Ele seja um convidado especial. Quando a gente fala desse auto-amor, um auto-amor, ele quer dizer o amor que nós possuímos sobre nós mesmas, né? É quando a gente olha para a gente se aceita, né? As qualidades, se ama, né? Da forma que somos. Quando a gente olha para as nossas qualidades, para os nossos defeitos, para as nossas conquistas, para os nossos fracassos, né? Para as escolhas que fazemos, para as experiências vividas. Quando a gente se olha e sente amor por nós. E o autoacolhimento, ele é muito, assim, ele é algo que quase a gente não aprende muito a fazer, né? A fazer consigo mesma, porque quase a gente também não aprende a ser, geralmente a gente não é acolhida, pelo menos no meu histórico, assim, da minha vida, eu comecei a pensar os momentos que eu fui acolhida de fato, né? Às vezes a gente não aprende a ser acolhido no momento que a gente precisa, e aí, consequentemente, a gente não consegue se autoacolher, a gente não consegue se olhar com misericórdia, não consegue ser gentil, né? A gente não consegue ser gentil conosco mesmo, né? A gente acaba sendo dura, nós acabamos sendo duras, né? Com nós mesmos, sempre focando no que está faltando, sempre focando no erro, né? E a gente esquece de olhar para as qualidades, para as nossas qualidades. A gente esquece de olhar o quanto que a gente avançou. Geralmente, quando a gente está nesse processo, a gente olha muito para o que falta, para o que falta. Ah, eu preciso melhorar nisso, eu preciso de uma ajuda nisso, não sei o quê. E isso é bom, mas se a gente parar para pensar o quanto que a gente já avançou, né? Se a gente parar para pensar o quanto que nós somos boas no que nós estamos fazendo, né? No momento que a gente está vivendo. Então, esse autoacolhimento, a sociedade, ela vai muito contramão desse autoacolhimento. A sociedade, ela sempre está exigindo que nós sejamos as melhores em tudo, que nós sejamos as melhores profissionais, as melhores mães, né? Aquela mulher empoderada, aquela mulher que faz tudo, aquela mulher uau, né? Aquela mulher foda. E aí a gente começa a entrar nessa, nessa autocobrança de se exigir, de se exigir, de se exigir sempre, exigir ser a melhor, né? E isso que a sociedade faz, às vezes, com a gente, é distorcer. Isso não quer dizer que nós não podemos ser melhores também, nós podemos ser boas no que fazemos, mas vai existir momentos que nós vamos errar. E quando a gente erra, a gente precisa se autoacolher, né? Dizer assim, como eu falo para mim, às vezes eu erro e eu falo, Amanda, eu te perdoo. Eu mesmo falo, não, Amanda, eu te perdoo. Naquele momento, tu não estava com atenção, tu não estava fazendo, tu não estava, tu errou.
E aí eu falo: "Tu errou, eu te amo e eu vou recomeçar", né, porque às vezes quando a gente erra, era uma armadilha que eu caía muito. Quando eu errava, eu pensava que se eu errei naquele momento, pronto, eu já tinha perdido tudo, né, e eu não me acolhia. Eu não tinha esse acolhimento comigo mesmo, né. Às vezes eu faço assim, quando eu penso em momentos ruins, assim, eu começo a pensar em borboletas, assim, para que é algo bonito, né, e aí para ver se eu me autoacolho. E aí, quando eu falo, né, de um auto-amor, de um autoacolhimento, como as meninas falam, tirar aquele chicotinho, né, de si, de parar de se autoflagelar, né, e se auto-amar, se auto-acolher. A primeira pergunta que eu quero fazer hoje: você tem cuidado de si como você cuida dos outros? Você está se autoacolhendo, assim como você acolhe os outros? A primeira reflexão do dia é essa, né. E você também está acolhendo os outros? Você aprendeu a acolher os outros? Então o versículo referência de hoje é o Salmo 46, versículo 1, que lá fala: "Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações". Então esse Salmo 46, ele fala da confiança que nós temos em Deus, em tempos difíceis. E o primeiro versículo, ele tem, eu quero destacar 2 palavras, né, que é refúgio e fortaleza. A palavra refúgio, lá no hebraico, é Metsudá, que significa um lugar seguro onde alguém pode se esconder. Então, refúgio é um lugar seguro aonde alguém pode se esconder. E a palavra fortaleza, lá no hebraico, é Maós, que significa uma fortaleza ou castelo. Então, fortaleza é uma fortaleza ou um castelo. Vão guardando aí essas informações, que é como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça. E a palavra socorro, lá no mesmo versículo, mas já no final, fala socorro bem presente nas tribulações. Então, a palavra socorro no hebraico é ezé, que significa ajuda ou socorro. A expressão bem presente enfatiza que a ajuda de Deus ela está o tempo todo disponível para a gente, né? Todos os momentos que a gente precisa da ajuda de Deus, ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Então, olhando para esse versículo, eu chego a concluir, eu penso, né, não é uma verdade absoluta, mas eu penso que Deus é um lugar seguro, né, aonde eu posso me esconder, né. O próprio Deus, nesse versículo, ele se apresenta como fortaleza. Ou um castelo, né, como fala aqui a palavra em hebraico, ele é uma fortaleza ou um castelo. E aí eu penso num castelo fortificado, eu comecei a pensar, imaginar, viajar, né, a pensar naqueles castelos de antigamente, aqueles castelos medievais fortificados, que eles foram feitos de uma forma proposital. Eles são feitos para um propósito, né. Esses castelos, eu fui pesquisar sobre eles, algumas características, de uma forma superficial eu pesquisei, e eu vi que esses castelos, eles eram residências de um nobre, de um lorde. Então Deus, ele se apresenta a gente como se ele fosse um lugar de morada, como se ele fosse esse castelo fortificado, né. E olha só, eu falo: "Nossa, uau, e se eu posso fazer a morada, se Deus se apresenta dessa maneira comigo, eu sou de linhagem nobre, né, eu estou sendo protegida". E nesses castelos tinha proteção contra os inimigos,
né? Tem torres de observação, até quando o inimigo estava distante, né? Sempre existia um sentinela ali que começava que estava vigiando, né? Para que esses inimigos, essas ameaças não se aproximassem do castelo. Então Deus, ele se coloca como o nosso refúgio, como a nossa fortaleza. Então, Deus, ele é um lugar seguro, onde eu posso me refugiar e encontrar proteção em tempos difíceis, em tempos de necessidades, né? Mas e aí, quando eu falo em tudo isso, nesse versículo, no refúgio, em fortaleza, o que que isso tem a ver com refúgio interior, né? Como é que a gente pode, de fato, encontrar esse refúgio interior? Geralmente, quando a gente está passando pelas tribulações, nós tendemos a procurar esse refúgio no externo. A gente tende, quando a gente precisa tomar uma decisão, aquela decisão que vai mudar a nossa vida, ou a gente está passando por um momento de um problema muito grande, um problema no casamento, um problema com os filhos, a gente tende a ir perguntar para todo mundo o que, que a gente tem que fazer. A gente tende a ir para o externo procurar a solução para o que a gente precisa, né? Então, são, às vezes, eu falo muito por mim, às vezes eu fico tão angustiada com as coisas que acontecem comigo, que eu vou buscar opinião de um, opinião do outro, opinião de um, opinião do outro, opinião de um, opinião do outro, e eu fico perturbada de tanto barulho, de tanta opinião, de tanta confusão. E aí era uma coisa assim, antes para mim era uma coisa muito característica. Era muito, eu demonstrava muito fácil a minha vulnerabilidade para os outros e falava da minha vida. Não, sabe, eu procurava de toda maneira me refugiar nas coisas externas, eu procurava uma resposta de alguma maneira e eu esquecia, né? E aí eu começava a viver não uma paz, mas um barulho muito grande. Então, a gente tende a buscar esse refúgio e essa fortaleza em tudo, em todos, menos em Deus, né? A gente eu comecei a pensar também, eu tenho certeza que todas, ou pelo menos a maioria das mulheres aqui presentes, já perderam um grande amor. Quem aqui não perdeu um grande amor, né? Já passou pela aquele amor, tipo um namoro, ou uma história de amor mesmo, pode ter perdido um ente querido, né? De alguma maneira, perdeu um grande amor, né? E aí sentiu aquela dor que parece que ia morrer, sabe? Eu não sei se alguém se identifica. Se alguém se identifica, vai colocando aí algum sinal aí. E aí sente aquela dor que parece que vai morrer, que parece que é o fim do mundo, que parece que não vai conseguir se reerguer. E mesmo que você tome remédio, mesmo que você tome analgésicos ou alguma coisa do tipo, essa dor não passa. E sabe por que que ela não passa? Porque ela é uma dor emocional. Ela é uma dor que dói na alma, é uma dor que a gente não sabe como curar. Existem muitas mulheres que não sabem como curar essa dor, né? E essa cura, ela existe. E o processo dessa cura, ele é maravilhoso, né? E antes de falar desse processo de cura, né? Quantas, quantas e quantas mulheres hoje não estão num relacionamento amoroso? Pessoas que estão em relacionamentos, tem muitas mulheres que não estão com a sua identidade firmada, né? Elas não sabem o propósito, não sabem quem são, na verdade, não sabem o que querem,
não se conhece não conhece, né, esse refúgio interior, não tem essa conexão consigo mesma, e nem muito menos com o Senhor de forma mais profunda. E essas mulheres acabam entrando em relacionamentos e muitas vezes elas acabam se abandonando. Geralmente essas dores emocionais, né, essa sensação de que vai morrer quando alguém larga, é quando essas mulheres, no meio desses relacionamentos, elas se perderam de alguma forma. Elas colocaram a felicidade delas na mão do outro, né? Elas colocaram a responsabilidade de cuidar delas mesmo na mão do outro, para que o outro pudesse cuidar delas. E às vezes a gente coloca a nossa felicidade em mão de pessoas que não têm sabedoria para cuidar nem de si, que dirá de nós, né? Então, existem muitas mulheres que colocam o outro, um relacionamento, a outra pessoa como se fosse o centro da sua vida, né? Por isso que fica com essa sensação de quando perde um relacionamento, quando perde alguém, fica com essa sensação que não tem chão, que não consegue, né, mudar a vida. Então, isso é muito característico da falta de amor próprio, ou então uma autoestima quase nula ou muito baixa. Isso são características de mulheres que estão fora, que não estão vivendo verdadeiramente a sua identidade. Então, a cura, para que a gente encontre a cura para tudo isso, para essa dor emocional, esse refúgio interior, é que nós olhamos para nós mesmos, sabe? Para que a gente vá até o centro de nós, no lugar, para que a gente. Nós precisamos olhar para dentro e encontrar o centro, né? Aonde habita a divindade, sabe? Aonde está aquele buraco que só Deus mesmo pode preencher. E aí eu quero falar de outro sentimento, que é o sentimento da solidão, né? A solidão, ela é a falta de si mesmo. Ela é a falta de si mesmo. Tem muitas pessoas que estão até mesmo em relacionamentos e se sentem sozinhas, sentem que falta alguma coisa, não sabe o que que é, não sabe o que que é, né? Às vezes a gente olha para casais, estão ali, casados, tudo, mas se a gente for parar para falar com uma mulher dessa ou com um homem, a gente entende que essa pessoa está dentro de um relacionamento e está se sentindo sozinha, não está se sentindo completa, né? Então, essa solidão, ela não é a falta do outro, mas ela é a falta de si mesmo. E aí, uma segunda pergunta que eu quero fazer: você consegue preencher esse vazio com a sua própria presença? Hoje, se você olhar para si, você tem conseguido preencher o seu vazio com a sua própria presença, sabe? De estar sozinha consigo mesma, se sentir bem. Como é que tá? Como é que tá esse termômetro da solidão? Existe uma solidão dentro de você ou não, né? Então, eu não quero dizer que a gente precisa ficar sozinha ou que a gente não precisa ter relacionamentos, né? Eu quero dizer que é bom que nós nos sintamos tão completas, que nós estejamos tão centradas dentro de nós, para que a gente pare de mendigar afeto dos outros, para que a gente pare de, de, é, de querer buscar no outro o que só nós podemos dar para nós, né? Que é nutrir o nosso amor próprio, né? E para a busca dessa cura, para a busca de a gente se conectar nesse refúgio interior,
existe um caminho, né? Existe um caminho. Na verdade, eu quero falar assim de dois caminhos, né? Dois caminhos. De um lado do caminho, aliás, não é de um lado. Existe na vida da gente, existe solidão, existe raiva, existe medo, existe insegurança, ciúmes, essa dor, né? Essa dor emocional às vezes existe uma angústia, um sufoco. E aí eu quero dizer que quando você está vibrando nesses sentimentos, você não está, essa não é você, essa não é quem você nasceu para ser. É, é como se você tivesse desconectada, distanciada do seu eu superior, né? De uma luz, da sua essência verdadeira. Então, quando você começa a se reconectar com Deus, quando você é, é aí que você consegue encontrar esse refúgio, né? Essa fonte abundante, sabe? Que tem infinitas emoções, emoções boas, né? Sentimentos bons. E quando a gente busca esse refúgio interior, olhar para dentro de nós, eu penso assim sempre, olhar primeiro para Deus, olhar, se conectar com Ele, e Ele começa a revelar quem nós somos, Ele começa a nos, a nos, a nos fazer entender, né, o que são os bons sentimentos. Então, é quando ele começa, quanto mais a gente se conecta nele, quanto mais a gente se conecta, ele começa a gerar amor dentro de nós, esperança, né, a paz, confiança, leveza, tranquilidade e a abundância. Então, como que eu posso encontrar esse refúgio interior? Imagine que você está num túnel, né? Aquele famoso túnel que lá no finalzinho você enxerga uma luz no fim do túnel, né? Então, para gente, no processo, em todo o processo vai existir um caminho, uma trajetória. E aí, para você chegar lá naquela luz do fim do túnel, você vai ter que andar por todo ele, até chegar lá naquele momento. Imagine que esse túnel é quando você resolve caminhar para dentro de si, quando você começa a buscar esse refúgio interior dentro de si, essa luz grande. Quando a gente eu começo a imaginar que uma luz no fim do túnel, quando a gente sai naquele túnel, a gente vê que não existe só aquele pontinho de luz, mas existe algo muito maior, né? Existe uma paisagem, existe muitas outras coisas ali. Então, para que eu possa alcançar aquela luz, eu preciso cumprir um trajeto, né? E nesse trajeto, a gente vai ter que passar pelo escuro, a gente vai ter que passar pelas sombras, a gente vai ter que enfrentar, né, as sombras da nossa vida, um caminho de escuridão. Mas quando a gente chega lá naquela luz, é algo libertador, é algo que valeu a pena andar todo o caminho, né? Mas só que muitas vezes a gente vê perfis de mulheres, perfis de não só de mulheres, mas de pessoas que criam uma fuga, que não querem enfrentar esse caminho para chegar lá no fim, lá na luz. Por quê? Porque esse caminho, ele é um caminho solitário, ele é um caminho que exige a solidão, é onde a gente vai experimentar essa solidão, onde essa solidão vai doer até que a gente encontre, que a gente entenda o que é a solitude, para que a gente passe por esse caminho, para que a gente alcance essa luz, a gente vai precisar da solidão, do silêncio, a gente vai precisar tirar de perto da gente todos os barulhos, né, para chegar até aquele centro.
A gente vai precisar do silêncio para se escutar, para se reconectar com o Criador, né? Porque ele somente Deus, somente o Criador é o que vai nos dar todos os recursos que nós precisamos. Hoje ele só se apresenta, hoje o nosso versículo ele fala do refúgio da fortaleza, mas Deus é o que é quem vai dar tudo que nós precisamos, né? E às vezes quando a gente está nessa fuga para fugir da solidão, para não ficar em silêncio, para que a gente não fique sozinha conosco mesmo, a gente está o tempo todo fazendo o quê? Fugindo, ligando a televisão, nas redes sociais, mandando mensagem para um, para outro, perdendo tempo. Eu não estou dizendo que é ruim, né? Mas maratonar uma série da Netflix horas e horas é algo a se rever, né? Abre e fecha a geladeira, anda para um lado, anda para o outro. Isso é fuga. Isso é fuga, isso é rejeitar o seu eu interior, né? Às vezes tem gente que não suporta estar sozinha no silêncio. Então, quando tem uma pessoa que não suporta estar sozinha no silêncio, essa pessoa não suporta nem a sua própria companhia. Será que essa companhia é tão ruim assim para que você possa parar os barulhos externos e buscar esse refúgio interno? E eu já fui uma pessoa que eu não, logo antes de me separar, eu já estava muito ativa, né? Estava com as meninas no Vai Te Liderar, estava fazendo muitas coisas. Acho que eu estava no barulho. Depois que eu me separei, eu fiquei ainda no barulho. Eu busquei muito essas fugas, eu busquei o prazer imediato. Não que eu tenha feito coisas erradas, né? Mas eu queria estar numa praia, eu queria estar num lugar com as pessoas, eu queria qualquer coisa, menos estar em casa sozinha. E por muito tempo, por um ano, eu acho, praticamente, claro que foi um processo muito, muito doloroso, foi um processo de tratamento mesmo, e eu fui muito tratada dentro do meu quarto. E mas eu tinha fuga. A solidão foi o que mais me doeu. Essa solidão foi o que mais me doeu. Eu tinha medo de ficar sozinha. Eu não queria ficar sozinha comigo mesmo, porque eu não queria enfrentar talvez as minhas sombras, as minhas verdades, que às vezes quando eu via, doía. Quando Deus trazia à tona, doía. E eu passei muito tempo colocando a minha dor e a minha dor da separação no altar, a dor da solidão no altar. E aí, nos finais de semana que eu ficava sozinha, geralmente, sem as meninas, eram os mais doloridos para mim, que eu não sabia o que fazer, eu ficava sem chão. E tinha finais de semana que eu colocava um pijama e ficava no Netflix, a ponto de um dia a Netflix perguntar: você está aí? E é, tinha tempos que eu ia para a praia, eu buscava esse refúgio em todos os lugares. Eu colocava no altar a minha dor. E foi quando, no momento, eu percebi que eu estava fazendo o errado, que eu precisava colocar, de fato, Jesus, Deus no centro de tudo, eu precisava colocar ele no altar devido. Então, eu comecei a servir, né? Eu acho que foi o momento que eu voltei para cá, para o Bate Liderar. Depois de uns meses, né? Voltei. Eu vejo que foi muito o
colher desse processo, dessa caminhada, e eu entendi que eu precisava colocar Deus no centro de tudo, Deus no altar. Eu tinha que aí eu passei a fazer o quê? Jejuar, ir para a igreja, orar, alinhar as minhas emoções, até quando eu entendi que eu tinha me reconectado com Deus, eu tinha me reconectado comigo mesma e que eu tinha encontrado esse refúgio. Existe um refúgio dentro de nós. Existe algo que, se a gente consegue acessar, é lindo. É um jardim florido. É um lugar que quando a gente está nessas tribulações, a gente pode encontrar dentro de nós com a ajuda de Deus, buscando a Deus, né? E aí eu trago uma frase para vocês. Eu acho que eu já passei do limite aqui, mas uma frase que eu vi, que eu acho muito linda. Não corra atrás das borboletas. Plante uma flor em seu jardim e as borboletas virão até ela. Então, às vezes, a gente está correndo tanto atrás das coisas, né? Atrás das coisas externas, e a gente esquece de cultivar o que está dentro de nós. Existe um jardim dentro de nós. Existe algo espetacular dentro de nós. Se a gente consegue acessar isso, é algo, é algo assim que eu não consigo nem explicar em palavras aqui para vocês. Mas quando a gente começa a vibrar, quando a gente começa a ser essa flor, a gente começa a atrair tudo de bom, né? A gente não precisa correr atrás de borboleta nenhuma. Essas borboletas, elas vêm, a gente começa a atrair elas para nós. Então, diante de tudo isso que eu falei, meninas, o que vocês aprendem? Vocês querem falar alguma coisa, acrescentar algo? Caiu alguma ficha aí para vocês? O que Deus é para vocês? Como que vocês têm usado esse refúgio hoje? Pode falar, Jalene. Jolene. Microfone, amor, linda. Eu ainda não conheço você mais de perto, mas glórias a Deus pela sua vida. Eu já passei por esse processo e vi todas essas fases que você foi relatando acontecerem também na minha vida, né? E incrível que essa reconexão, a gente realmente passa a habitar num jardim florido, cheiroso, lindo, que é a presença do Senhor, essa fé. Mas eu quero dizer para você, amada, que Deus te use grandemente. Grande foi o que Deus fez na sua vida nessa manhã, assim, você traz um caminho de onde está a presença de Deus nas nossas vidas e a cura para todas as nossas dores. Que Deus te use grandemente, que você tenha a intrepidez de falar com mulheres, com pessoas que precisem do resultado do teu propósito. Deus abençoe você e a todas nós. Bom dia. Amém. Obrigada, Jolene. Alguém mais quer falar? Só lembrando aqui, a Netflix falando com você. Você ainda está aí? Verdade. Gente, é impressionante, tanto que a gente faz isso, né? E o que é legal de você compartilhar? É porque isso é uma verdade que acontece com todo mundo, só que muitas, muitas e muitas, assim como nós, não tinha, não sabia o que fazer. Então, é esse não saber o que fazer que nos mata, sabe? Não ter nenhum lugar para ir.
Eu lembro que muita gente da igreja, assim que eu separei, eu estava querendo separar, estava acontecendo um turbilhão de coisas comigo. E muita gente vinha para me aconselhar. Era conselhos bons, só que não era, naquele momento, não, eu não conseguia assimilar, sabe? Por quê? Porque eu não sabia quem eu era, porque eu não sabia onde que eu estava, porque na minha cabeça eu não estava errada, né? Quem estava errado era o outro, então as coisas tinham que acontecer do meu jeito. E quando a gente para poder a gente silencia e entende o que está acontecendo realmente com a gente, é uma clareza tão grande. O Senhor, ele nos faz entender que tudo tem uma solução e mostra o caminho certinho, como é que a gente deve seguir. Tipo assim, você falando, igual a Jolene também falou, eu fui revivendo algumas coisas, né? E eu não conseguia entender naquela época, eu não conseguia ter um ponto de partida, eu não conseguia ter nada, gente, de clareza. Por quê? Porque era a mentalidade que eu tinha naquele momento que eu estava passando. E outra, as pessoas que estavam à minha volta queriam muito o meu bem. E as pessoas que estavam à minha volta, quando quer o bem, o que, que elas querem fazer? Me arrancar do mal ali que eu estou vivendo. Só que muitas vezes o que está acontecendo com a gente é para a gente também aprender, né? E você falando, né, essa questão de se voltar para o Senhor, que eu falo o que todos os dias eu falo que o Senhor Jesus, ele me resgata. Porque, gente, se a gente não parar para entrar na presença dele, a gente se perde em algum momento do nosso dia. Preste atenção para você ver no seu dia a dia. A gente se perde. Então, assim, o dia que a gente não realmente está ligado, então não coloca ali primeiro, né, as primeiras coisas do dia, se a gente não se volta para o Senhor, no decorrer do dia o negócio fica um pouco atrapalhado. Então, assim, vamos ter sempre esse coração, né? Não é um peso a mais que a gente quer deixar aqui, né? E eu tenho certeza que a Amanda também não é um peso a mais de cobrança, eu tenho que fazer mais isso. Não, é porque a gente precisa disso. Se a gente não entrar na presença do Senhor, as outras coisas não consegue desenvolver, né? E foi muito lindo aí, foi bem esclarecedor o seu passo a passo aí nessa questão, né, de como a gente se encontrar com a gente mesmo. E o tanto que é importante a gente se voltar para esse autocuidado, né, a gente se voltar para entender quem nós somos no Senhor, é o que a gente sempre fala aqui. E Jesus, ele é incrível, que ele mostra de uma forma muito linda aonde a gente está errando. E a gente consegue ter esse exemplo que a Amanda falou, né? De olhar para a gente mesmo, de ver onde a gente errou e se acolher, e se entender, e falar, não, o Senhor, ele não está aqui para me julgar desse jeito, né? Quem sou eu para me julgar dessa forma? E aí a gente vai e recomeça e se alinha, e é isso que é o processo, é ter essa leveza. Tem dia que eu estou aqui em casa, gente, puxando os cabelos, entre aspas, né? Eu olho e falo assim, meu Deus do céu. Aí eu paro e falo assim, gente, mas o meu momento é esse. Por que eu tô querendo me perder? O meu momento é esse. Aí eu pego minha linha de novo, né? E o Senhor vai me mostrando. E é nessas pequenas coisas que o Senhor vai se revelando. Quando você se entende, você não consegue dar ouvido às vozes externas, e você consegue entender, quando você está no silêncio, a voz do Senhor. Você consegue se entender, você consegue parar para se autoavaliar. E quando as crianças vão para o pai, Amanda, né, para o pai dele que estão aqui, gente, eu acho a melhor coisa do mundo. Quando os meninos vão, eu falo, nossa, é o meu momento agora. Eu falei, gente, a melhor coisa no mundo é esses meninos terem um pai. Meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? Tirar esses meninos do pai? Vai, meu filho, vai para o seu pai. E é tão bom, né, um momento que a gente tem com a gente mesmo e a gente para analisar o que a gente está fazendo com as crianças. É maravilhoso, né? É uma fase que não é uma fase legal ter assim, né, pode-se dizer, ter essa questão, o menino vai para casa, as crianças vão para casa do pai, eu estou aqui, e tipo assim, o casal está separado.
Não é uma coisa que Deus olha assim e fala, eu queria isso para você. Mas é uma consequência do que aconteceu com a gente hoje. Então, se é uma consequência, o que, que a gente pode fazer para melhorar a relação das crianças com os pais e a nossa relação com a gente mesmo e o Senhor? Né? De uma forma que realmente a gente transborde e transpareça essa glória do Senhor. Porque o correto é o quê? Tá a família unida. Mas já que a gente está nessa condição, nós que somos mães solteiras, né? A gente tem que dar realmente o melhor e glorificar a Deus com o posicionamento que a gente está, né? Com a situação que a gente está hoje. Porque é consequência das nossas falhas. Mas o Senhor, Ele nos perdoa e nos faz viver coisas novas. E é sobre isso, né? Ninguém está aqui para julgar. O Senhor realmente Ele quer entrar dentro de nós e entender quem nós somos nele. E é isso, Gilvanélia, pode falar. Microfone. Bom dia. Bom dia a todos. Amanda falou um monte de coisa aí que eu fiquei ouvindo, analisando, mas assim, mesmo num momento que eu não me pegava muito com Deus, eu nunca fui atrás de muitas pessoas para muitos conselhos, porque eu achava que aquele momento de perda, eu tive muitas perdas, né? Eu tive perda de mãe, eu perdi vários amores, meu irmão, minha mãe, minha avó. Então, assim, no momento que eu perdia, eu via que aquela dor era só minha. E eu pedia para Deus, mesmo sem saber o tamanho do amor dele, sem saber que ele era o suficiente, que agora eu já sei, eu pedia, eu sempre clamava e eu sempre via o agir dele na minha vida, me confortando naquele momento, porque era uma dor minha. E quando eu perdi a mamãe, foi um pouquinho diferente, porque eu ficava querendo assistir filmes, mas os filmes que eu queria assistir eram filmes baseados em fatos reais. E todos os filmes que eu assistia, eu via que não era só eu que passava por aquela situação, e que ia ter um fim, né? Deus ia me dar um refrigério. E uma coisa assim que eu aprendi, que Deus cria situações para a gente buscar Ele, para a gente se achegar a Ele. Porque em algum momento da nossa vida a gente vai ter que buscar Deus. Até as pessoas que dizem que Deus não existe, elas vão chegar ao momento de que elas vão precisar de Deus, vão precisar do amor de Deus, porque não vai ter pessoa nenhuma que vá fazer aquele vazio se encher, aquele vazio, as coisas que o ser humano não pode fazer. Eu teve algum momento que quando eu estava só, as pessoas me ligavam, eu ia, brincava, era muito bom, mas quando eu chegava em casa continuava aquele vazio. Independente de relacionamento homem-mulher, como amizades, entendeu? E aí eu ficava pensando, eu disse, mas por quê? E às vezes eu ficava, depois que eu vinha daquela situação, eu disse mesmo assim, Senhor, eu não quero isso para minha vida. E quando eu falava, Senhor, eu não quero isso para minha vida, eu olhava para o céu, porque mesmo sem saber, eu sabia que ia ter uma resposta dos altos do céu. E hoje eu vejo que já era Deus me mostrando que Ele era tudo e eu só não ia aos pés dele, né? E uma coisa também que eu tenho notado muito assim na minha vida, é que quando eu passo por uma tribulação e eu me sinto assim uma agonia, uma vontade de ficar sozinha, é Deus me chamando para orar. É Deus me chamando para estar na presença dele, eu vou, eu converso, eu oro, eu clamo, e aí as respostas vêm, as soluções vêm, porque a gente precisa de Deus para ter uma solução na nossa vida. Ele nos dá a direção, ele nos cuida, né? Então, assim, a gente só precisa dele. Esses dias agora,
Eu mandei mensagem para um rapaz, perguntei como ele estava, ele já tem 40 e poucos anos, e aí ele falou que ele estava carente. Aí eu disse, por que você está carente? E ele frequenta uma denominação de igreja, né? Ele é bem, eu acho que ele já foi criado num lar evangélico, não tenho bem certeza. Aí, porque o homem, quando ele está é solteiro, ele fica carente. Aí eu disse, não, se você olhar para o outro lado, se você buscar Deus, você não tem essa carência. Deus já me curou nessa carência, eu não tenho. Aí ele ficou querendo saber como foi que só, se você buscar Deus, você vai ver que Deus não vai deixar um vazio, Deus não vai deixar você carente, porque você tem um Deus. E hoje eu vejo isso na minha vida. As pessoas podem me convidar para lugares, eu não tenho vontade de ir, eu não tenho vontade de viver as coisas do passado. Por mais que o inimigo venha, coloque na minha cabeça que eu preciso de alguém para me completar. Claro que todo mundo tem que ter alguém, até porque a Bíblia mesmo fala, né? Deus criou a Eva para fazer companhia para Adão porque ele estava só. Mas assim, eu tenho esperado no Senhor. Eu não quero viver momentos que é passageiro, porque Deus me completa, Deus é suficiente para mim. E Deus criou as situações na minha vida e cria na vida de qualquer pessoa para a gente se chegar mais com Ele. E para ele mostra para a gente que sem Ele nada nós somos. E com Ele nós podemos tudo. A gente resolve tudo. E assim, e o que é o não de Deus pode ser um sim para a gente buscar mais Ele e Ele nos dá a direção. Então, eu aprendi tudo isso, mas assim, e quando eu aprendi, o que eu vejo muito, eu aprendi em pessoas que Deus foi me encaminhando, foi me direcionando. Quando eu lembro muito quando a Lúcia falava assim, as meninas tiveram uma experiência com Deus, aí eu ficava dizendo assim, ai, tô precisando tanto de uma experiência com Deus. Eu tô precisando tanto de Deus na minha vida, que eu já contei várias vezes, né, que a última vez eu fui, a primeira vez que eu fui lá no Vai Te Liderar, no QGR de mulheres, né, nesse tempo ainda não tinha Vai Te Liderar, estava iniciando. Aí eu estava fazendo massagem nela e ela falou, ela não falou assim, o nome das pessoas, né? Mas quando ela deu esse exemplo, eu disse, preciso tanto dessa experiência com Deus. E aí eu estava de short, ela disse, amiga, eu estou indo para um encontro, você quer ir? Aí eu fui. Aí ela conhecia a Tâmara, conhecia a mãe dela, conhecia a Josi, conhecia a Amanda, conhecia a maioria das mulheres do Arte Liderar, eu conheci lá. Mas assim, e eu fiquei pensando, né? Aí hoje eu sei, eu venho pedindo todos os dias para que eu seja batizada no Espírito Santo, para que eu tenha experiências com Deus, para que eu ouça a voz de Deus, para Ele falar comigo em algumas situações, Ele toque em mim, que eu fico assim, eu fico anestesiada ao mesmo tempo, sabendo que Ele está ali, entendeu? E, e a gente só precisa prestar atenção nos sinais, alguns sinais que Deus fala conosco, e a gente às vezes passa despercebida, porque a gente não está, digamos assim, sensível ao Espírito Santo. Mas ele fala com a gente, comigo pelo menos, ele fala através de pessoas, atitudes, através de sonhos. Eu tenho muitos sonhos, quase todos os sonhos é Deus me alertando, Deus me mostrando que vai acontecer e algumas vezes para eu orar, né? Então, assim, é, é, é isso, Deus é o suficiente. E que nós possamos buscar Deus, que as pessoas que ainda não têm aquela vontade, experimente, leia a Bíblia. A única coisa que eu ainda estou falha é ler assim constantemente, né? Tem alguns versículos que eu vou e busco lá, mas tem alguns que eu ainda falo assim, ler a Bíblia de todo, né? Todos assim,
eu ainda não consegui tirar aquela rotina de eu ir buscar cada capítulo todos os dias. Eu vou em alguns que eu já quero resposta. Não sei se vocês me entendem, mas essa é a minha participação. Pois é, meninas, então a gente hoje o exercício prático é que vocês reservem, né, 10 minutos para meditar, né, na presença de Deus e buscar esse refúgio dentro de vocês. Uma dica que eu dou é que vocês comecem a meditar, fiquem num lugar silencioso, comecem a pensar num lugar que você goste. Se você gosta de uma praia, se imagine naquela praia sozinha. Se você gosta de um jardim, se imagine no jardim. Se imagine tomando um banho numa água cristalina. Crie um jardim dentro de você. Crie um lugar de refúgio dentro de você. E saiba que lá nesse lugar de refúgio existe uma presença. Existe alguém que está lhe acompanhando de alguma forma, né? O Rei dos Reis, ele está lá no seu lugar de refúgio. E talvez seja um momento, eu creio que se você exercitar isso, não só hoje, mas nos outros dias, ele vai se apresentar a vocês. Vocês vão ter essa experiência incrível. Alguém mais quer falar? Só uma observaçãozinha sobre a questão a Ju colocou aí que o tempo todo, deixa aqui, rapidinho, tá? Só para a gente não deixar as coisas em aberto. Sempre que estou só comigo, sempre tenho algo para fazer. Amo a minha companhia. Então, buscar esse lugar de refúgio também, só para deixar bem claro, não é que a gente tem que estar o tempo todo fazendo alguma coisa. O lugar de refúgio é quando a gente para, silencia, medita, né? E busca se entender. E não a gente necessariamente precisa estar fazendo sempre alguma coisa. Às vezes, para a gente achar esse lugar de refúgio, a gente precisa parar tudo. Parar tudo que a gente está fazendo. E entender, e se reorganizar, né? Se reorganizar. Semana passada, eu tive que parar tudo. Nada mudou. Nada mudou. Comi do mesmo jeito, a vida aconteceu, a semana passou, mas eu tive que parar tudo para me buscar o que estava, para me reorganizar o que não estava organizado, para que eu buscasse esse refúgio. E esse refúgio a gente vai ter que buscar ele diariamente, todos os dias, em Deus.